Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. É mais um tempo aqui com vocês para estudarmos a palavra, né? Hoje é domingo e domingo pela manhã nós nos encontramos sempre na igreja para realizarmos nosso estudo bíblico, né? Nesse tempo estamos fazendo por aqui, através das redes sociais, mas com a mesma alegria, com o mesmo empenho e com o mesmo prazer de estudar a palavra, de pregar a palavra do Senhor. Então, quero dar a todos boas-vindas para junto nós, mais uma vez, buscarmos o Senhor e aprendermos mais do Senhor. Vamos orar? Deus, eu te peço por cada pessoa que está comigo nesta hora, estudando a Tua palavra, nossa escola bíblica, e eu te peço a Deus que esse estudo venha trazer cada vez mais entendimento e revelação aos nossos corações. Possamos aprender mais e mais de Ti. Eu entrego esse momento em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, uma alegria estar aqui, né? E nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós temos estudado sobre as parábolas de Jesus, é um tempo especial para nós, né? E como estamos aprendendo, parábolas de Jesus, e nosso manual aqui de estudo tem sido a revista série Vida em Cristo, Parábolas de Jesus, série Vida em Cristo, da editora Cristã Evangélica. E é um excelente estudo para aprendermos juntos. E as parábolas têm nos ensinado muito. Jesus ensinando através das parábolas. Hoje nós vamos falar do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Tesouro escondido e pérola de grande valor. Esse texto está em Mateus, capítulo 13, de 44 a 46, que vai dizer assim, 44 a 46. As parábolas do tesouro escondido e da pérola. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo em que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca as boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vejam que momento especial aqui de Jesus com seus discípulos, né? Esse ensinamento, essa explicação, e mais uma vez aqui abordando o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Tenho dito aqui que Jesus constantemente está usando essa frase. É semelhante, o reino dos céus é semelhante. Esse método de ensino de Jesus, essa forma pedagógica de Jesus falar, trazendo o povo e aqueles seus ouvintes a contextualização do lugar, explicando sobre o campo, sobre as coisas da natureza, dava ao povo um entendimento assim ainda maior e melhor. Jesus é o dono de toda a sabedoria, né? A sabedoria em si, a verdade em si, estava ali ensinando cada um dos seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Está escondido num campo, e aí um homem vai e acha, e aí com muita alegria ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. É a mesma coisa as pérolas, que também é semelhante àquele homem que busca por pérolas, né? E quando encontra, vai e vende tudo que tem e compra essa pérola, porque entende como algo de grande valor. A pergunta que nós precisamos responder nessa manhã é a seguinte: qual é o teu maior tesouro? Qual é o teu maior tesouro? O que você tem de maior valor na sua vida, né? Quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber que este é o papo de Jesus com os seus discípulos, sobre a questão do maior tesouro, da pérola, do maior valor que você tem. Então Jesus ele vai usar aqui valores materiais para explicar a respeito de valores espirituais, valores do reino. Ele usa coisas materiais para explicar sobre coisas espirituais, valores do reino, e vai dizer é semelhante ao reino dos céus. Vale lembrar, Mateus 6, 21, que vai estar registrado o seguinte: porque onde está o teu tesouro,
aí também está o teu coração. O que nós precisamos entender aqui nesse momento? O que nós precisamos entender com esse ensino dessas parábolas? Primeiro, que o maior investimento da terra é no céu. Todo investimento que você faz aqui, né, a gente não vai tirar a importância dele, o valor dele, o seu investimento, o seu planejamento. Nós não vamos tirar esse valor, nada disso, né? Dizer que você está errado por estar investindo, por estar projetando na sua vida, no futuro, claro, sabendo que o nosso futuro pertence ao Senhor, não sabemos se vamos estar aqui amanhã, enfim. Mas a primeira coisa que eu preciso saber aqui é que o maior investimento da terra é no céu. Por quê? Porque o investimento que a gente faz para o céu é para a vida eterna. O investimento da terra, ele vai passar. Você comprou um terreno, você comprou um campo, né? Você comprou uma pérola especial, daqui a pouco isso passa. Você vai, isso passa, né? As coisas passam. Você comprou uma bela fazenda, um belo carro, isso vai passar, né? Você vai, isso aí vai ficar para outros. Não somos donos de nada. Temos tudo como emprestado, vai passando. Ah, mas se não for meu, pastor, vai ser da minha esposa, vai ser do meu esposo, vai ser do meu filho, ok. Depois vai ser do meu neto, e aí, ok. Vai ser do bisneto, ok. E aí que vai ficar. Então, o grande, maior investimento da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que fazemos aqui na terra, é no céu. Porque é um investimento que está em jogo a nossa eternidade. Isso nós precisamos aprender aqui. A outra coisa que nós precisamos aprender é que o maior tesouro disponível para os homens é o reino de Deus. É o maior tesouro, o reino de Deus. Estar com Deus, viver com Deus, eternamente com Deus. E mais uma coisa é que o reino de Deus, ele deve ser sempre o nosso alvo, né? E saber também que existe um reino mais valioso do que todos os reinos deste mundo. Como eu disse, você pode planejar, você pode fazer qualquer tipo de investimento, não tem problema nisso, comprar, vender, enfim, mas saber que o maior investimento é no reino dos céus. Mateus 13 vai dizer assim, quer ver? Nós vamos ler aqui. Mateus 13 vai dizer assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Está vendo? Jesus está dizendo assim: eu estou falando por parábola por quê? Porque eles veem e não estão vendo. O entendimento está cegado, está cego, está fechado, né? Ouvindo não ouve, não consegue compreender. Ou seja, estão vendo, mas não estão vendo. Estão ouvindo, mas não estão ouvindo, não estão conseguindo compreender. Por que Jesus fala por parábolas, né? Eles, os ouvintes, eles não conseguiam ver aquilo que precisavam ver. Não tinham uma visão espiritual privilegiada das coisas. Eles não conseguiam ver da forma que precisavam ver, não conseguiam ouvir da forma que precisavam ouvir, e muito menos compreender, né? Por quê? Por que esse entendimento deles era tão difícil? Porque estavam com seus corações endurecidos, né? Endurecidos e muitas das vezes cheios de incredulidade. Endurecidos e incrédulos. Então o apóstolo Paulo, ele vai declarar em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus deste século cegou a mente, né, dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então há uma explicação para isso, e o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, né, o Deus com a letra minúscula, né, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz e a glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então Jesus explica, fazendo essas comparações. Jesus explica, Jesus compara por quê? Porque o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido, né? Precisamos descobrir que tesouro é esse. Precisamos descobrir este reino, coisas desse reino, e a alegria de estar com este reino, viver neste reino. Ele vai comparar o reino dos céus a esse tesouro escondido e a uma pérola de grande valor. Quem não queria ter uma pérola de grande valor? Quem não queria ter um tesouro escondido, né? A brincadeira caça ao tesouro. E nós podemos encontrar esse maior tesouro, essa pérola preciosa, em Jesus, né? Em Jesus. Então Jesus explica aos discípulos, né?
e vai falando sobre essas questões. Um tesouro e uma pérola não pode ser comparado com algumas economias guardadas, pois exigem que se abra mão de tudo para adquirir. Você não vai adquirir uma pérola, você não vai ter um tesouro em suas mãos, né? Adquirido com pouco dinheiro, né? Você vai precisar ter uma grande quantia, você vai precisar ter uma grande economia, algo guardado para que você então abra mão disso e adquira uma pérola preciosa ou um tesouro, né? E você vai chamar de tesouro aquilo que para você é importante, aquilo que para você é especial, aquilo que foi conquistado com muito esforço. Você me entende? Herdar o reino dos céus é abrir mão de tudo que temos. Bens, dinheiros, amigos, famílias. Não que a gente vai abandonar famílias e abandonar amigos, preste atenção. Mas é abrir mão, é renunciar. Renunciar, abrir mão de tudo. E coisas materiais, olha, porque aonde estiver o teu tesouro, Jesus disse, aí estará o teu coração. Detalhe, nenhum valor deste mundo, querido, guarde isso. Nenhum tesouro da terra pode se comparar, né, ou ser maior que a vida eterna. Não há. Você poderia ser dono de uma cidade inteira. Alguém, certa vez, conversando com um fazendeiro, o fazendeiro, o coração muito cheio das suas posses, disse para ele assim, tudo que você, os dois conversando numa fazenda, disse assim, tudo que você avistar à frente dos seus olhos é meu. Aí o rapaz, puxa, que legal, hein? Agora dá uma olhadinha para trás, até onde as suas vistas alcançarem, seus olhos alcançarem também é meu. Caramba, mas é muito grande, você é dono disso tudo. Agora olha para a sua direita, ele orou, e era um campo vasto, grande, enorme. E ele diz, tudo que você olhar para a sua direita também é meu. Aí o rapaz, meu Deus, como você conseguiu isso tudo? Mas tem mais. Para a sua esquerda, aonde tiver alcance seu, também é meu. Aquele rapaz olha, impressionado, com tantas posses daquele fazendeiro, daquele homem, e disse assim, e para cima? O que é seu? O que é seu? Aquele fazendeiro se calou e disse, para cima não tenho nada. Para cima não tenho nada. Você me entende? Que nenhum valor dessa terra, nenhum tesouro dessa terra é maior do que a vida eterna, do que aquilo que nós podemos adquirir em Cristo. Ah, pastor, então não poderia ter uma fazenda grande essa? Pode. Você pode ter essa e pode ter outras. Isso só não pode ser prioridade de tomar o lugar de Deus e tirar de você a alegria dos céus. O texto vai dizer que quando um homem encontra o tesouro, achou esse tesouro, pelo gozo ou pela alegria, ele vende tudo que tem. A sua alegria tem que estar no Senhor, não nas coisas que você tem, mas na vida eterna em Cristo. E Jesus, ele está explicando isso para os seus discípulos. Havia sempre muitas pessoas à volta de Jesus. Jesus estava falando isso para quem? Eu preciso te lembrar que havia sempre grupos que cercavam Jesus, os escribas, né? Na época de Êxodo, os escribas eram sacerdotes extremamente cuidadosos da Torá. Nos dias de Jesus, os escribas eram indivíduos com muito conhecimento, se dedicavam também boa parte da vida ao estudo da instrução da lei, né? Os escribas estavam ao redor, os fariseus estavam ao redor, era um grupo de judeus devotos da Torá, que estava lá, que foram os criadores das instituições da sinagoga, eles estavam lá também, fariseu, estavam lá, a multidão estava à volta de Jesus, sempre grande número de pessoas que seguiam Jesus, e essas multidões seguiam Jesus nem sempre pela palavra, nem sempre pela mensagem que Jesus podia dar, mas eles seguiam a Jesus para ter dele os seus milagres, as suas bênçãos. A expectativa eram as curas, né? Curas e milagres. A tentativa da multidão era se ver livre do peso imposto por Roma, e elas estavam em volta de Jesus, não porque ele era, mas pelo aquilo que ele poderia dar. Então havia à volta dele fariseus, havia à volta deles as multidões, os escribas, mas também havia discípulos
Especialmente se trata de um grupo de 12 homens chamados para seguir a Jesus, para pregar o evangelho em todos os lugares. Esses discípulos estavam ali. E após a ressurreição, eles recebem uma missão de organizarem a vida dele cristã e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então a pergunta é essa: a qual desses grupos Jesus expôs a parábola do tesouro e da pérola? Para qual desses grupos? Foi os escribas, foi os fariseus, as multidões, ou foi os discípulos? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus ele apresenta 7 parábolas no capítulo 13. Algumas nós já estamos passando por ela. E algumas delas ele está se dirigindo à multidão na beira do mar, outras está dirigindo aos discípulos. Agora, no caso dessas últimas 2 parábolas, a lição que ele está querendo dar é exatamente, ele está aqui selecionando o seu povo, ele está aqui falando de uma forma especial aos seus discípulos. Essas parábolas revelam que Jesus estava aqui no momento íntimo com os seus discípulos, aqueles que de fato queriam ouvir. Então essas 2 parábolas foram ditas em casa e tem um aspecto muito íntimo de comunhão de Jesus com os seus discípulos. É tudo isso que o Senhor quer de mim, de você, queridos, de nós. Esse tempo onde nós estamos estudando em casa, esse tempo onde nós estamos orando mais na nossa casa, buscando mais na nossa casa. Vejam, o aspecto ali, o contexto ali é um contexto do lar, um aspecto íntimo de Jesus com os seus discípulos, né? É o que Jesus deseja sempre. Intimidade com os seus discípulos, intimidade com o seu povo. E sendo assim, quando há essa comunhão, essa intimidade, ele vai se revelando ao seu povo. Então Jesus volta para assegurar os homens, né, e falar da fé, da razão da sua vinda, do ministério dele aqui nesta terra. Essas parábolas, queridos, vão revelar segredos profundos de Deus aos seus discípulos. Jesus falou aos discípulos nessas parábolas. E qual foi a razão, né? A razão é que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Uma pessoa natural, né, sem a vida de Cristo, sem o Espírito Santo, ele não vai entender sobre coisas espirituais. É assim, pastor? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 14, ele vai dizer o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque discerne espiritualmente. Porque não consegue discernir espiritualmente. Paulo vai dizer isso, né? Jesus, ele se revela de forma especial aos seus discípulos, segredos do coração de Deus aos seus discípulos, porque homem natural não consegue compreender essas coisas, mas discípulos é seguidor de Cristo, discípulo é aprendiz, é alguém que um dia se comprometeu com a causa de Cristo, foi chamado por ele, aceitou o chamado, está nessa terra cumprindo a sua missão, pregando, ensinando todas as coisas que aprendemos, o que você aprendeu, o que nós aprendemos, que eu aprendi. Então Paulo vai dizer o seguinte, que o homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Isso para ele parece loucura. Que negócio é esse de reino dos céus? Que negócio é esse de vida eterna? Morar no céu é preciso crer, é preciso ter uma comunhão com o Senhor, é preciso ser discípulo do Senhor para entender essas coisas. E eu e você fomos chamados para levar outras pessoas a Cristo, a compreender as coisas a respeito do reino dos céus, da vida com Cristo. Jesus, ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Tesouro escondido e uma pérola de grande valor. Stanley Jones, ele vai apontar o reino de Deus como uma resposta total a Deus à necessidade do homem. Qual é a maior necessidade do homem? Ser salvo, viver em Cristo e morar eternamente com Ele, né? Isso é um tesouro. Por isso que isso precisa estar guardado, bem guardado, como um bem precioso da nossa vida. O quê? A certeza da vida eterna, a eternidade em Cristo. É algo precioso que eu tenho, que você precisa ter, e ter a certeza que esse bem é nosso, foi conquistado quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, e quando eu o reconheci como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então o nosso maior tesouro, o nosso maior valor, o nosso
bem precioso, ou bem mais precioso, é o reino dos céus, onde nós vamos morar eternamente. Esse é o bem mais precioso. E quando nós tomamos posse desse tesouro escondido e da pérola de grande valor, que é o reino dos céus, o que vai acontecer? Vidas serão transformadas, vidas serão libertas, famílias serão restauradas, libertas. O grande rei vem morar em nós. E aí o nosso coração passa a ser a habitação do rei. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Onde está o reino de Deus? O rei é aquele que governa, é aquele que reina. O rei está onde ele está reinando. O reino de Deus está onde ele está reinando. O reino de Deus está onde ele está reinando. Deus está reinando na sua casa, está reinando na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua igreja ele está reinando. Então o reino de Deus está aqui. O reino dos céus é aquele lugar que um dia nós vamos estar para sempre. O que todo esse contexto das parábolas nos ensina, querido? Vamos olhar para esse contexto de uma forma geral. Verdade sobre os reinos. Verdade sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele traz completa transformação de vida. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus, Paulo disse, não consiste em palavras, mas em virtudes, em atitudes. Ou seja, esse reino de Deus, quando o Senhor vem morar em nosso coração, quando o Espírito Santo vem morar em nosso coração, ele vai trazer uma transformação completa, plena, né? O reino de Deus, nesse contexto geral, que nós precisamos saber sobre as verdades do reino de Deus, ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mateus, no capítulo 9:35, Jesus, ele vai mostrar Jesus percorrendo as cidades, ensinando as pessoas, curando as pessoas, libertando as pessoas, ensinando na sinagoga deles, fora das sinagogas. Jesus ensinando, Jesus cuidando de pessoas, cuidando de vidas, ou seja, esse reino é revelado na própria pessoa de Jesus, que em seu ministério aqui na terra ensinou, curou, libertou, transformou vidas. Esse reino de Deus, o que precisamos saber, verdade que precisamos saber a respeito desse reino, é que esse reino, ele é abrangente, né? Ele ultrapassa todas as fronteiras religiosas. O reino é de Deus, não é da denominação A, B ou C, da igreja A, B ou C. O reino de Deus, querido, não é a religião. O reino de Deus é onde ele está reinando absolutamente.